eu estou muito feliz, de coração, né? Eu volta e meio lembro dos acampamentos em aldeia, volta e meio eu lembro do quarteto cantando, eu sinto muita saudade, e eu fico cantando, às vezes, algumas músicas, e meu filho fica dizendo assim, pai, que música é essa? Essa música eu não conheço. Eu falei, filho, você não tinha nem sido pensado ainda quando o papai estava cantando isso, né? E é tão legal ver tanta gente aqui, né? E tanta gente querida, e eu fico muito feliz mesmo. Eu reencontrei alguns, né? Eu reencontrei o Alexandre no NASP, foi muito legal, né? Deixa eu ver se tem mais alguém aqui que eu reencontrei. Eu acho que ficou só no Alexandre, né? E eu estou feliz, enfim, né? Eu quero convidar vocês a abrirem a Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 2. Deuteronômio, capítulo 2. Eu quero agradecer o convite por ter convidado a gente para repartir a palavra com tantos pastores, né? Com Lourenço Gonzalez, eu lembro, eu vou falar isso, todo mundo vai entender, quando o Lourenço subia no púlpito, a gente ficava com aquele temor santo, meu Deus, e agora eu vou pregar para Lourenço, eu não tenho nem condição, né? Ele está aí ainda, eu não estou conseguindo vê-lo, né? Não estou conseguindo vê-lo, não estou conseguindo... Ah, está ali, ó, o Lolô, né? E eu estou muito feliz de estar aqui, né? E quantas vezes eu estava assistindo sermões, assistindo o sermão do Miltinho, assistindo sermões do Paulo, várias pessoas já pregaram para mim e eu sou grato a Deus, porque vocês fizeram parte da nossa vida toda, nós que temos a mesma faixa etária, né? Aí, só alguns que se consideram mais novos, mas não tem condição. Aqui a gente vê que você não está novo. Irmãos, a gente tem que aceitar essas coisas, não tem que... Damião, você está me vendo aí? Eu estou vendo o Lolô, tá com muita saudade de ti. Ai, meu pai do céu, que bom. Então, ótimo, eu não sabia. Quer dizer que eu estou junto aí. Está vendo ou ouvindo? Quando a gente ouvia o Lolô pregando, a gente ficava genoflexo. Genoflexo. Pô, demais, gente, olha, bomba. De verdade, não dá vontade nem de pregar, é sério, né? Aleluia, glória a Deus. Dá vontade da gente ficar batendo papo e lembrar os bons tempos, porque o que nós somos, todos nós, o que somos hoje, faz parte de tudo isso que nós estamos vendo, né? A gente tem uma história juntos, a gente cantou junto, a gente passou momentos especiais juntos, e é muito legal mesmo, né? Mas, enfim, vamos abrir a Bíblia, lá no livro de Deuteronômio, capítulo 2. E, no final, eu queria contar um pedacinho da minha história que muitos não sabiam, né? Ou nunca ouviram. Eu quero convidar você para inclinar a cabeça aí, para a gente fazer uma oração. A gente pode orar? Vamos fazer uma oração. Inclina a cabeça do jeito que você está aí e vamos orar. Amado Deus, nós pedimos que nos abençoe agora. Nós vamos abrir a Bíblia, um livro que nenhum de nós escreveu. E nós não podemos ser testemunhas de um livro que a gente não escreveu. E a gente não sabe porque não estávamos lá quando essas coisas aconteceram. Mas há um entre nós que viu tudo, o Espírito Santo. E nós, humildemente, colocamos as nossas vidas, Senhor, nas mãos do Espírito, para que Ele possa nos contar as coisas que aconteceram nesse dia. Em nome de Jesus, amém. Deuteronômio, capítulo 2, verso 14, até o verso 24. Eu não vou ler tudo. Eu vou perguntar de novo, irmãos, tem certeza que quer que pregue? A gente não pode ficar batendo papo aqui até tarde, não? É uma proposta. O papo vai ser depois, Daniel. O papo vai ser depois, ok. Beleza. Prega primeiro. Ok. Muito bem. Ok. Vamos abrir a Bíblia aí, Deuteronômio, capítulo 2, verso 14. A Bíblia diz assim: o tempo que caminhamos desde Cades Barnea até passarmos o ribeiro de Zered foram 38 anos, até que toda aquela geração de homens de guerra se consumiu no meio do arraial, como o Senhor lhe jurara.
também foi contra eles a mão do Senhor para os destruir no meio do arraial, até os haver consumido. Verso 16. E sucedeu que, consumidos já todos os homens de guerra pela morte, no meio do povo, o Senhor me falou, dizendo: hoje passarás por Ar, pelos limites de Moabe, e chegarás até de frente aos filhos de Amon. Não os molestes, e com eles não contendas, porque da terra dos filhos de Amon não te darei possessão, porquanto aos filhos de Ló tenho dado por possessão. Também esta foi considerada a terra dos Refaíns. Dantes habitavam nela Refaíns. Os amonitas lhe chamavam os Anzumins, povo grande, numeroso, alto como os anaquins. O Senhor os destruiu de diante dos amonitas, e estes, tendo desposado, habitaram no lugar deles, assim como fez com os filhos de Esaú, que habitavam em Seir, de diante dos quais destruiu os Oreus, e os filhos de Esaú, tendo desposado, habitaram no lugar deles, até este dia. Também os caftorins que saíram de Cafitó destruíram os aveus. A vista vai falhando também, não é verdade? Destruíram os aveus que habitavam em vilas até Gaza, e habitaram no lugar deles. Agora, verso 24. Eu queria que você fixasse bem seus olhos aí, nesse verso, que é importante. Levantai-vos, parti, passai o ribeiro de Arnon. Eis aqui na tua mão tenho dado Seom, Amorreu, rei de Esbom e sua terra. Passa a possuí-la. Contende com eles em peleja. Hoje começarei a meter medo, terror e medo de ti aos povos que estão debaixo de todo o céu. Os que ouvirem tua fama tremerão diante de ti e se angustiarão. Esse capítulo, na teologia, é visto por alguns teólogos como um dos textos áridos. O que é texto árido? É texto que a gente lê, relê e não entende absolutamente nada do que leu. Tem texto na Bíblia que a gente lê mesmo porque, tipo assim, está no ano bíblico, vamos ler. Mas a gente não para meditar. É texto que não tem mensagem, textos que falam de genealogias, de nomes esquisitos que você nunca vai colocar em filho teu e também nunca vai ver ninguém com esses nomes. Então a gente passa direto e a gente não observa bem. Eu tinha um costume, quando eu lia a Bíblia, o que eu fazia? Eu tinha o costume de riscar a Bíblia com lápis de cor, com hidrocor. É possível que você também tenha esse costume, né? E depois que eu marcava, eu só lia aquilo que estava marcado. Era um costume que eu tinha. Eu li uma vez um livro de um autor chamado Dennis Kinlaw, e nesse livro ele dizia o seguinte, que quando você marca a Bíblia e depois só fica lendo as coisas que você marcou, é como se você dissesse para Deus assim: Deus, só é inspirado o que eu marquei. E eu tomei um susto, irmão, naquele dia. E eu definitivamente parei de viver, de marcar a Bíblia e só ler coisa agradável. Eu parei de viver de caixinha de promessa. E deixa eu te dar uma palavra, irmão, em nome de Jesus. Irmão, e muito mais que irmão, vocês são os meus amigos, né, de juventude. Eu vou dar uma palavra para você. Encare a Bíblia como Deus encara a palavra. Você tem direito de gostar de mais um texto do que de outro texto, mas o que você não pode fazer nunca é dizer aonde você quer que Deus fale com você. É determinar para Deus, eu gosto mais do livro de Salmo, e ficar lendo só o livro de Salmo. Nunca faça isso. A Bíblia não é tua. A Bíblia pertence ao Senhor e Ele fala com você aonde Ele quiser. Se você diz amém para essa palavra, levanta a mãozinha aí e diga amém para essa palavra. Então, para de caixinha de promessa, para de ficar jogando sorte e ver o que você acha de bom para você. Tenha um relacionamento com Deus, tenha um contato com o Senhor. Deixa Ele falar com você, deixa Ele ver você do jeito que você é, se mostre para Ele. É isso que Deus espera que você faça. E eu fiquei lendo esse texto aqui, que é um texto aparentemente sem mensagem, e meu ano bíblico, irmão, virou um fracasso. Eu já fiz 2 declarações bombásticas aqui, né? Eu estou falando que meu ano bíblico foi um fracasso e estou falando que eu furei comissão para estar nesse encontro aqui. Eu estou frito mesmo, eu estou muito frito, né? E eu fiquei lendo, irmãos, esse texto, lendo e relendo, porque na minha cabeça, Deus tem para falar para mim em qualquer lugar da Bíblia.
Se a Bíblia do Senhor, em qualquer lugar da Bíblia, Deus vai falar com você. E eu tirei desse capítulo 3 lições que eu queria dividir com você nessa noite. A primeira lição que eu tirei está lá no verso 14 do capítulo 2. Ali diz assim, o tempo que caminhamos desde Cades Barneia até passarmos o Ribeiro de Zered foram 38 anos. Ele diz assim, até que toda aquela geração de homens de guerra foi consumida no meio do arraial. O que você acabou de ler? Você acabou de ler que em 38 anos Deus permitiu a morte de todos os homens de guerra do povo de Israel. O que é um homem de guerra? Um homem de guerra, meus irmãos, é alguém que pode pegar no escudo, na lança, na espada e lutar pelo povo. Eram homens úteis, eram homens importantes, eram os guerreiros do povo de Israel. Se eu estivesse no lugar de Deus, um estrategista, se eu fosse um estrategista, o último grupo que eu ia permitir a morte eram os homens de guerra. Por quê? Porque eram homens úteis. Você não faria isso. Você eliminaria os mais fracos, deixaria o povo simples morrer, os mais fracos, e você ia deixar os homens de guerra vivos. Por quê? Porque eram homens úteis. Só, queridos, que você está lendo Deus fazendo totalmente diferente. As pessoas que, na nossa vista, se consideram tão úteis, Deus ele está permitindo a morte em 38 anos e está deixando o povo mais simples viver. E eu fiquei pensando, meu Deus, o que o Senhor quer ensinar para mim? E Deus tem uma lição importante para a nossa vida. Por que ele deixa os homens de guerra viverem, morrerem e as pessoas mais simples viverem? O que é um homem de guerra na minha vida espiritual? Irmãos e amigos, homem de guerra é tudo aquilo que a gente coloca na cabeça que é essencial na nossa vida. Tudo que a gente pensa assim, sem isso eu não vou viver mais. É um homem de guerra. Homem de guerra pode ser um carro. Você tem um carro bonitinho, amém, louvado seja Deus por isso. Tem gente que tem carro melhor, não precisa falar, também não quero saber, porque o meu é um Fiat Uno, não quero ouvir nada e não quero que ninguém coloque no chat, não coloca nada. Então, você tem um carro muito bom e coitada da esposa que inventou de pisar com o pé sujo no carro, coitada, ela quase sofre hoje com você, né? E você cuida do carro, né? Assim, eu te entendo, porque o carro te leva, o carro te traz, e esse carro passou a ser tão importante na sua vida que você já pensou assim, Damião, se esse carro bater o motor, eu estou frito. Tá aí, meu irmão. Esse aí é que é o seu homem de guerra. O homem de guerra pode ser um cônjuge, noivo, namorado, namorada. Isso pode ser um homem de guerra. Você está tão apegado, né? Assim, eu estou falando aqui, você já colocou a cabeça no ombro do esposo, da esposa, e você é tão grudado, você está tão juntinho, louvado seja Deus por isso. Só que você é tão agarrado a essa pessoa, é tão dependente dela que você já chegou a pensar assim, Damião, se essa pessoa me abandonar, ou se essa pessoa for levada pela morte, a minha vida acaba. Está aí, meu irmão querido, da Igreja do Barreto. Esse é o teu homem de guerra. O homem de guerra pode ser também uma conta no Bradesco ou no Santander. Tem 30 mil, pastor Damião. Glória a Deus. A gente nem mostra o extrato da conta, né, irmãos? Fica guardando ali. É interessante que tem irmão que é tão grudado no dinheiro que ele fica vendo o extrato no celular. Todo dia ele olha. Ele parece que o dinheiro vai fugir dele. Então, ele tem que olhar todo dia e fica olhando. Já passou por isso? Eu já passei por isso também. E você pensa assim, pastor, tem 30 mil. Eu sei que tem irmão que tem até mais. Aleluia! Ei, irmão! Glória a Deus! Está cheio da grana. E você fica pensando assim, pastor, esse dinheiro é que me mantém, esse dinheiro é a base de tudo, esse dinheiro é que vai manter o futuro dos meus filhos, a faculdade, a minha família. E você está tão dependente, amado, desse dinheiro, que sabe o que aconteceu, meu irmão? Você já chegou a pensar assim, se esse dinheiro acabar, a minha família se acaba. Pois aí, querido, esse é o teu homem de guerra.
E agora eu vou te dar uma palavra, em nome de Jesus, como irmão e amigo que amo demais. Escuta essa palavra. Chega um tempo na vida, irmão, que Deus tira de nós, os homens de guerra, Ele tira. Pessoas que amamos se vão, carro, bate o motor, o dinheiro que você tinha na conta, de repente precisou para uma emergência que você não estava esperando e acaba. E talvez você deve estar se perguntando, pastor, por que que Deus permitiu isso? Por que que Deus tirou isso de mim? Eu conheço pessoas queridas que foram tomadas pelo Covid, e até eu estou me perguntando, e você também deve estar se perguntando, por que Deus? Essa pessoa dependia dela, essa pessoa era tão importante, por que que ela se foi? Por que que o dinheiro acabou? Sabe por que que Deus faz isso, irmão querido? Porque definitivamente, cristãos com a nossa experiência espiritual têm o dever de confiar no Senhor para deixar um legado de fé. Deus, ele permite isso para que eu e você olhemos para ele e digamos o seguinte: Jeová é o meu homem de guerra, ele é quem cuida de mim, ele é quem é meu guerreiro. Olha, irmãos, eu tenho uma esposa que está lá na sala, eu vou ficar só um pouquinho depois aqui na bagunça, e depois eu vou para a sala, porque tem noite da família, eu não posso faltar de jeito nenhum. É sentar na sala, comer bobagem e ver desenho junto com meu filho. É a noite da família. Eu amo essa família, eu sou agarrado, eu sou dependente dele. Mas deixa eu falar uma coisa, irmãos queridos. Se algum dia minha esposa olhar para mim e falar assim, Damião, não dá mais, eu não quero mais viver com você. Vai levar meus filhos, vai levar minha filha. Irmãos, eu vou sofrer e eu vou sangrar, mas minha vida não vai acabar, porque Jeová é o meu homem de guerra. É essa palavra que Deus quer dar para você. Você perdeu alguém que você ama, você sofreu, você sangrou, mas, irmão querido, a sua vida não acaba, porque Jeová é teu homem de guerra. Então levanta a tua cabeça, vai viver a tua vida. Vai ficar triste por um tempo, pode até ter depressão, é natural e aceitável, porque isso é do ser humano, mas não fica prostrado, se levanta e diga junto comigo, Jeová é o meu homem de guerra, Jeová é meu homem de guerra. O patrão pode mandar embora, talvez eu estou falando para alguém aqui, pastor Damião, eu fiquei desempregado, e o que vai ser da minha vida? Deus vai cuidar de você, ele é teu homem de guerra. Você deve conhecer alguém que foi abandonado pelo esposo ou pela esposa. Ah, pastor Damião, ele foi embora, ela foi embora, acabou. Não acabou. Isso que Deus quis mostrar para o povo de Israel e quer mostrar para mim e para você nessa noite. Levanta a mão e diga amém aí para essa palavra. Amém. Louvado seja Deus por isso. Segunda coisa que eu aprendi, meus irmãos, está no verso 18. E eu quero ler junto com você. A Bíblia diz assim, olha só. Hoje passarás por Ar, pelos limites de Moabe, e chegarás até de frente aos filhos de Amon. E olha o que diz a Bíblia: não os molestes, e com eles não contendas, porque da terra dos filhos de Amon eu não darei possessão, porquanto aos filhos de Ló tenho dado por possessão. Segunda coisa que você leu aí, Deus olhou para o povo de Israel e disse o seguinte: hoje vocês vão passar por uma terra chamada Ar. Que terra é essa? Terra dos filhos de Amon. Então Deus manda uma mensagem para o povo de Israel. E qual era a mensagem? Não lute com eles. Foi a ordem do Senhor. Não lute com eles, não batalhe com eles. E ele disse assim, porque da terra dos filhos de Amon eu não dei herança, não dei possessão a vocês. Segunda coisa que eu aprendi com esse capítulo, que parecia para mim sem mensagem. Segunda coisa, existem terras que não são nossas. Vamos repetir? Mesmo com o áudio fechado aí? Vamos repetir? Para não esquecermos? Vamos falar junto? Vamos lá. Existem terras que não são nossas, irmãos. E olha o que Deus falou comigo. Deus não te deu, Deus não te dá e Deus nunca te dará terras que não são tuas. Deus olhou para o povo de Israel e ele foi claro. Ele disse assim, não adianta fazer jejum, não adianta fazer vigília, não adianta frequentar semana de oração, não adianta. A terra não é de vocês. Não importa o que vocês façam, eu não dei a terra para vocês. Mas sabe qual é o drama, irmãos, do crente
que vive no século XXI, o crente do nosso século, e às vezes alguns de nós acreditamos assim também, que a gente pensa o seguinte, que é só ficar com o olho rachado de vigília, que você já viu alguns irmãos voltando de vigília? Já viu como é uma figura horrível? Horroroso. Olho rachado e com aquela cara de seriado americano, que eu preciso não falar o nome. Eu falei, meu Deus, dá medo dos irmãos. Esses irmãos, alguns deles acham que se ele ficar assim, e com o olho esbugalhado, voltando de uma vigília, no dia seguinte, ele pode pedir qualquer coisa que Deus vai dar para ele. Esse é o crente do século XX. O crente do século XX acredita, do século XXI acredita, aliás, que se ele ficar numa semana de oração, e nem assim, é só a gente frequentar a semana de oração. Quando termina a semana de oração, a gente começa a pensar, não, agora qualquer coisa que eu pedir para Deus, Deus vai dar para mim. Ele pensa que só porque ele agora fez uma reforma de saúde, não é assim? Fez uma reforma de saúde, está comendo melhor, já se sente acima da cadeia alimentar. Então ele acredita que tudo que ele pede para Deus, Deus vai dar para ele. Uma vez eu preguei na igreja, contei a seguinte experiência, quero repetir. Imagina, irmãos, entrando um camarada solteiro na igreja, alto, de olhos azuis e boa pinta, médico. E as irmãzinhas, quando eu falei isso, as irmãzinhas começaram, cadê, pastor? Amém. Onde está ele? E eu falei, imagina, irmãos, eles entrando. Sabe o que eu falei para os irmãos? Tem irmãzinha que já pega a Bíblia e fecha o olho e já começa a rodar. Deixa eu ver aqui o que deu. Assim diz o Senhor Deus, isso não subsistirá, nem tampouco acontecerá. Não, Jesus, isso não. Ó, a irmãzinha está lá, ó. Isso o camarada está entrando na igreja e ela está rodando a Bíblia. Deixa eu ver aqui o que Deus fala aqui agora. Porque eis que o Senhor virá com fogo e seus carros como torvelinho. Não, Jesus, nem pensar negócio de torvelinho, negócio de fogo. E continua rodando. E daqui a pouco, vamos lá, vamos ver se Deus fala agora. Não clama porventura por sabedoria e entendimento, não faz ouvir a sua voz. Epa, olha aqui, irmãos, um sinal. O cara é médico, não é médico? Entrou na igreja, ele é médico. E Deus está falando aqui de sabedoria. Então, Deus está dando uma mensagem. E a irmãzinha pensa assim, eu acho que Deus está trazendo esse varão para poder ser meu marido. Eu acho que Deus está falando comigo. E, irmãos, eu costumo dizer o seguinte, para essas irmãzinhas que acham que rodando Bíblia vai encontrar a vontade de Deus. Querida, Deus não te disse nada. Ele não falou nada com você. Aí você deve estar pensando assim, pastor, você está dizendo que Deus não fala desse jeito? Eu não afirmei isso. Irmãos, Deus fala do jeito que Ele quiser, porque Ele é Senhor. Ele é Senhor. Ele não está sujeito aos métodos que você tem. Ele é Deus, Ele fala do jeito que Ele quiser. Estou tentando dizer para mim e para você nessa tarde, meu irmão, que se você ficar rodando Bíblia, tirando caixinha de promessa, você tem um perigo. E sabe qual é o perigo? Se deparar com terras que não são tuas. Ficar vendo coisa que Deus não te mostrou. Ficar acreditando em coisas que Deus não te enviou. Eu estava no distrito de Cabo Frio e eu decidi comprar uma moto. Eu tinha R$1.000. Irmãos, deixa eu perguntar uma coisa aqui de sinceridade. Perguntar para Ricardo, que já teve moto, que eu sei. Irmãos, tem moto que presta de R$1.000? De verdade, Ricardo. Abre o áudio aí, pode falar. Existe isso? Irmão, não tem moto que presta. Não tem. Nem bicicleta motorizada. Nem bicicleta motorizada. Mas sabe o que aconteceu, irmãos? Eu fiquei rodando Bíblia. Eu rodei Bíblia até achar a palavra moto. E enquanto eu não achei a palavra moto, eu não sosseguei. Depois que eu montei a palavra moto, peguei R$1.000 que eu tinha e fui para o local comprar a minha moto. Não era nem uma loja, era um canto. E aí tinha uma moto lá mostarda, aquela com pneu pequeno de 2 tempos, aquelas pequenininhas, toda amarrada de arame, né? E eu cheguei lá e perguntei assim, escuta, moço, quanto que custa essa moto aqui? Ele olhou para mim e falou assim, quanto você tem aí? Eu falei, rapaz, eu tenho R$1.000 aqui. E ele disse, é isso mesmo que custa.
É isso aí. E eu paguei a moto e fui dar a partida na moto e eu falei, mas como é que funciona isso aqui? Eu nem sabia mexer naquele troço. E ele falou assim, ô pastor, faz o seguinte, tu dá um tranco embaixo e roda aí em cima esse negócio que ela vai andar. Irmãos, eu dei um tranco embaixo e rodei em cima, a moto disparou e foi parar embaixo de um caminhão comigo, sorte que eu não me machuquei. A moto não prestava, a moto era muito ruim. Aqui eu posso falar porcaria, não posso? Porque na igreja não dá. Aqui pode, não pode? Ok? Beleza. Irmãos, a moto era uma porcaria, muito ruim mesmo. A moto não prestava. Parou 3 vezes, eu indo para casa. Na segunda vez, ela parou num semáforo. Um monte de carro atrás de mim buzinando, e eu treco. A moto não pegava. Tinha 2 guardas de trânsito me olhando, e eles vieram e perguntaram assim, o que está acontecendo? Eu tive que falar tudo. Eu falei, olha, essa moto não funciona, eu não sei dirigir isso, sou pastor da igreja adventista, não tenho carteira, não tenho capacete, não tenho nada. O correto era eles recolherem o veículo, irmãos. E os caras não recolheram nada, caíram na gargalhada os 2, riram no semáforo e falaram assim, pastor, desce daí que eu vou te ajudar. Aí um deles subiu na moto, fez a moto funcionar, eu fui para casa com a moto, parou de novo, parou outra vez. E eu cheguei em casa com a moto empurrada, irmãos. Abri o portão, minha mulher estava olhando de cara feia para mim da varanda, porque os R$1.000 era para ter consertado o sofá que ela pediu e eu comprei moto. Eu abri o portão e eu olhei sorridente para ela e falei assim, amor, olha aqui a nossa bênção. Deixa eu perguntar para você, meu irmão, das antigas, posso chamar assim, você acredita mesmo que o Deus que criou o universo, irmãos, a Bíblia diz que Jeová é Senhor do universo? É possível que algum adventista que está vendo esse encontro não tenha ideia do tamanho de Deus? Eu estava com meu filho estudando algumas galáxias. Irmãos, existem estrelas que caberiam 5.000 do nosso Sol dentro dela, e existem estrelas maiores ainda. Existem lugares, irmãos queridos, na nossa galáxia. Pastor, está falando disso por quê, Daniel? Para você ter ideia, irmão querido, o tamanho do Deus que cuida de mim, o tamanho do Deus que cuida de você. Existem lugares dentro da nossa galáxia, irmãos, que a gente levaria centenas de anos viajando na velocidade da luz, olha, viajando na velocidade da luz, e a gente não chegaria lá nunca, dentro da galáxia. E existem milhões e milhões de galáxias. E sabe como é que esse Deus grande, esse Deus poderoso, eu louvo o nome de Deus, irmãos, quando eu falo sobre isso. Sabe como é que ele mede as galáxias, o nosso Deus? Ele mede as galáxias como palmo. Ele mede um palmo e mede as galáxias. Deus é grande demais e você não faz ideia do tamanho de Jeová. Agora eu vou te fazer outra pergunta. Você acredita que esse Deus poderoso, criador de todas as coisas, quando ele vai se comunicar com Moisés, ele nem diz o nome dele, ele diz, quem é você? Ele diz, eu sou. Só isso que ele diz. Só isso que você tem que saber, Moisés. Eu sou. Você acredita que esse Deus grande, irmão, vai te dar uma moto dessa para tu chamar de bênção? Tu acredita nisso? Você não acredita. Você não acredita nisso. Agora eu vou fazer uma pergunta, irmão querido, de todo o coração para você. Você não acredita que Deus colocaria uma moto dessa ruim para você chamar de bênção? Agora eu vou perguntar uma coisa para você de todo o coração. Você tem certeza, irmão? Tem certeza? Tem convicção de que a faculdade que você fez foi bênção na tua vida? Você tem certeza? Você está seguro de que foi o caminho que Deus conduziu? O momento de você comprar uma casa foi aquele momento mesmo? O trabalho que você está foi bênção de Deus? O relacionamento que você formou foi bênção para a tua vida? Ou você fica indo para a igreja
tentando convencer as pessoas de que você é feliz. Irmãos, sabe o que nós podemos estar nos deparando nessa noite? Terras que não eram nossas e tomamos posse daquilo que Deus não nos deu. E era simples. Era só ter perguntado para ele: Deus, a terra é minha ou a terra é dos filhos de Amon? Ele teria dito para você, ele teria te orientado. E sabe uma coisa que eu tiro para a minha vida, irmãos? Quem escolhe mal, vive mal. Vamos repetir essa palavra? Quem escolhe mal, vive mal. E sabe qual é o resultado das más escolhas? Famílias infelizes, profissionais insatisfeitos, imóveis que você nunca consegue pagar, e a ruína de uma sensação de que a bênção de Deus não está na sua vida, apesar de tanto tempo que você está na igreja. Então, querido, o que foi a escolha que você fez? Deu certo, porque se tivesse do lado de Jesus, se tivesse do lado de Jeová, isso seria uma bênção para você. Deus não joga maldição sobre os seus filhos. Eu aprendi, irmãos, essa lição eu aprendi em nome de Jesus. E eu passei a orar a Deus agora, pedindo que Ele me mostrasse. E eu me lembro que olha, quando eu tiver que calar a boca, fala, irmãos, eu falo a beça. Ninguém me aguenta na igreja aí, vai saindo depois. Você vai desligando, vai saindo aí. Eu fui pastor de uma igreja chamada Jaburuna. E eu estava orando a Deus, pedindo a Deus que me ajudasse a comprar um carro. E eu lembro, irmãos, que eu comecei a orar, pedindo a Deus: Senhor, ajuda-me a comprar um carro. E tinha um irmão, e ele tinha um Honda Civic, sabe? Com banco de couro, câmbio automático. Amém, irmão? Levanta a mão aí. Amém. O Honda. Levanta a mão, Sarinha. É Honda, Sarinha. É Honda, irmãos. Eu não estou falando de Fiat Uno igual o meu, não. É Honda. Irmãos, e meu olho saltou dos olhos. E eu me lembro que eu fui fazer minha oração. Eu fui orar a Deus. E eu orando, eu lembro que eu falava assim: ó Deus, Criador do universo, Criador dos céus e da terra, Tu que habita entre as nações, Tu que estás acima dos querubins, né? Para depois, Honda Civic. E eu falava assim: Senhor, Tu que é Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Irmãos, sabe o que eu penso? Que quando a gente está fazendo essas orações, que Tiago chama de oração movida pelo próprio ventre, é o tipo de oração onde só é abençoado você, mas ninguém é abençoado. E deixa eu te dar uma palavra: tem muitas orações que Deus não nos atende, porque você não vai abençoar mais ninguém. Por isso que Deus nunca vai atender. E eu fiquei orando: Senhor, Tu que habita nos céus, nas alturas, com liberdade. Eu quero pedir licença aos pastores para fazer isso. Sabe o que eu penso? Que quando a gente está fazendo essas orações egoístas, orações da carne, eu penso que Deus fica olhando para nós e dizendo assim: o que você quer? Senhor, Criador dos céus e da terra, eu me conheço bem. Você que não se conhece, vai direto no assunto. Ó Deus, né? Assim, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Eu acho que ele olha para nós e fala assim: eu conheço todo mundo, não precisa me lembrar de ninguém. O que você quer? E eu fui na minha oração e disse: Senhor, eu quero um Honda Civic para te servir, para colocar na tua causa. Um Honda Civic, Senhor. E na oração Deus me respondeu: não, Honda Civic não, vai comprar Uno. Acho que o problema do Uno me acompanhou direto, irmãos, que até hoje. Vai comprar Uno. Eu falei: meu Deus, Uno? Uno, Senhor. Mas por quê? E o Senhor falou comigo, em meu pensamento: porque Uno vai te levar para onde seu Honda te leva. Porque Uno encaixa no teu orçamento e você consegue pagar. Porque Uno é um bom carro e vai durar. Aí ficou aquela coisa: Senhor, Honda Civic, Uno. Honda Civic, Uno. Honda Civic, Uno. E não compra, pastor. Foi a mensagem de Deus para mim. Não compra. Porque se você comprar,
eu não vou abençoar. E, irmãos queridos, Deus não abençoa nada do que não esteja sobre a tua vontade. Então, pega a tua vida, coloca a tua vida na mão do Senhor. Eu comprei o Uno, irmãos, muito contra a vontade, sem ar-condicionado. E aí, quando você faz a vontade de Deus, Deus começa a abençoar. Aí Deus abençoou, sobrou dinheiro, eu botei um ar-condicionado. Eu lembro que eu rodei até acabar a gasolina, porque eu nunca tinha tido um ar-condicionado no carro. Deus abençoou, irmãos, naquela época. E quando é de Deus, ele vai mais longe com você. Eu comprei um outro carro, uma ideia, e dei o Uno para minha esposa. Aleluia, glória a Deus. Quando é de Deus, é assim. Então, querido, não toma posse daquilo que Deus não te deu. Espera a terra ser tua. Eu quero fechar, irmãos, que eu já falei demais. A Bíblia diz no verso 24, e eu quero fechar por aqui. A Bíblia diz assim, ó: levantai-vos, parti e passai o ribeiro de Arnon. Aí diz assim, ó: eis aqui na tua mão tenho dado Sião a Amorreu, rei de Hesbom e sua terra. Passa a possuí-la, contende com ele em peleja. Hoje começarei a meter medo e terror de ti aos povos que estão debaixo de todo o céu. E aqui é a coisa que eu mais gosto. E os que ouvirem a tua fama tremerão diante de ti e se angustiarão. O povo de Deus ia passar por uma terra chamada Hesbom. Que terra era essa? Terra de um rei chamado Sion. Sion era o rei mais poderoso que habitavam aquelas terras. A Bíblia diz, irmãos, que Israel precisava passar por aquelas terras para encurtar o seu trajeto rumo a Canaã. Mas a Bíblia diz que Sion, ele mandou uma ordem. E a mensagem que ele disse é o seguinte: não passe por dentro das minhas terras, porque eu não quero que vocês passem por aqui. E eu imagino a situação do coração de Moisés. Tinha que passar pelas terras de Sion, porque senão o povo ia dar uma volta gigantesca. E a Bíblia diz que Moisés vai até Deus e fala com ele, e fala com Deus. E eu quero que você imagine Moisés falando com Deus sobre o problema de Sion. E eu quero que você viaje comigo e tente imaginar essa cena. Eu fico imaginando aqui, irmãos, Deus criando mais uma galáxia. Porque ele continua criando, ou você acha que ele parou de criar? Ou você acredita que ele não cria mais nada? Criando mais uma galáxia. E eu imagino Moisés orando e falando: Senhor, eu tenho um problema aqui. E Deus criando uma galáxia, separando onde ficam as estrelas e enfeitando tudo. E Moisés dizendo assim: Senhor, eu tenho um problema aqui. E Deus, olhando para as galáxias, fala: Moisés, o que você quer? E Moisés: Senhor, Sion não quer deixar a gente passar. Eu imagino Deus falando assim: é mesmo, Moisés? Tá, pega a terra deles e fica para você. Falou isso só. E Moisés: Senhor, o senhor não está entendendo a gravidade da situação. Senhor, e Deus conversando com Moisés, estou imaginando: Moisés, essa estrela fica melhor aqui ou aqui? E Moisés: mas Senhor, nós temos um problema gigantesco. Sion não quer deixar a gente passar. E Deus diz: Moisés, eu já falei, pega a terra deles para você. Fica com a terra deles. Toma conta de tudo. Moisés não aceitando, estou imaginando, irmãos, e Deus olhando para ele, Moisés diz assim: Senhor, é sério? E Deus olha e diz assim: Moisés, você não está acreditando que eu posso? Você não está acreditando que eu tenho poder para dar a terra de Sion para você? Então vamos fazer a coisa mais emocionante. Além de você tomar a terra de Sion, você vai batalhar contra ele. Quem mandou insistir? Irmãos, ia ter guerra. Deus olhou para Moisés e disse: lute contra Sion. A tomada da terra vai ser com emoção. Você vai batalhar e vai vencer. Ia ter luta, ia ter batalha, ia ter conflito. Agora eu vou fazer uma pergunta para você, se você prestou atenção em sermão de amigo. Irmãos, quem no verso 14 tinha morrido em 38 anos? Quem lembra ainda disso? Quem lembra? Os guerreiros. Os homens de guerra. Homens de guerra. Os homens de guerra. Aí eu vou te fazer outra pergunta, irmão querido. Como é que Deus quer fazer uma batalha se ele permitiu a morte dos homens de guerra?
Como que ele quer que o povo de Israel lute se não tinha mais guerreiro? E aí eu vou perguntar para você, lutar com o quê? E eu fico imaginando, sabe o que eu fico imaginando aqui? O exército que Moisés conseguiu reunir. E sabe o que eu vejo, irmãos, aqui? Um monte de irmã grávida. Imagina um pilotão de irmã grávida. Porque para ter 6 milhões de pessoas, aquelas irmãs só viviam grávida. E eu quero que você imagine, irmãos, um pilotão de irmã grávida. Imagina. Porque não tem mais guerreiro. O que sobrou? Irmã de igreja. Tudo com panela na mão e as irmãs são bravas, igual as irmãs de hoje. Eu lembro da mãe de Alexandre, quando estava fazendo a comida, eu nem me aproximava nos acampamentos, eu morria de medo. Imagina aí, a mãe do Alexandre, tudo braba, com panela na mão. Aí tu chega, imagina, você chegando em revista e perguntando assim, irmãs, vocês vão para onde? E as irmãs com panela, nós vamos pegar Sião hoje ele vai ver só. Imagina, irmãos. Pastor, você está viajando. Não estou viajando não, querido. Só tinha isso. O que mais tinha? Vô, irmão idoso, imagina, um pilotão de idoso, tudo com cabelinho bem branquinho, tudo com bengala na mão, e você chega diante daquele pilotão. Sabe o que eu estou falando aqui, irmãos? O exército de Deus, tudo com bengala na mão. Aí tu pergunta assim, vô, tu vai para onde? E eu imagino que os velhos, né? Que é dessa vez? Não é aqui que tem que ficar? Nem aqui? Não, vô, não é aqui não. É aqui, a fila é do lado de cá, vô. Não é essa fila, não. Ai, chama Moisés aqui. Chama Moisés aqui. Imagina, irmãos, um pilotão só de coroa, com bengala na mão. O que sobrou mais, pastor? Não tem mais guerreiro? Sobrou menino pequeno. Menino, guri, desbravador. Tudo pequenininho, só da parte de baixo, pedra na mão, pedaço de pau. E tu chega perto, o desbravador é assim, tu pergunta, bom dia, a gente... aquela gritaria. Imagina, irmãos, os guri com pedra na mão. Eu vou exagerar um pouquinho aqui, nariz escorrendo, tudo lá, o exército. E tu chega e pergunta assim, guri, tu tá indo para onde? E ele diz assim, eu tô indo para a briga hoje, irmão. Deus vai entregar Sião nas nossas mãos. Vou te perguntar uma coisa, eu quero ser mais rápido. Você teria coragem, irmão, de entrar no exército desse para lutar contra Sião? Teria coragem de batalhar contra Sião? Não teria coragem, eu estou vendo mal aqui, balançar a cabeça. Sabe por quê, irmãos? Porque isso não é um exército. Isso não é um exército. Mas a última coisa que eu aprendi na minha vida, eu quero compartilhar com você. Irmãos, isso não é um exército, mas o fraco na mão de Jeová é um exército. Deus não precisa de exército. Deus não precisa. Você está me ouvindo hoje? Ah, pastor, eu estou passando por tanto problema, eu estou doente, eu estou passando por isso, passando por aquilo, eu preciso de alguma coisa. Não, você precisa de Deus. Deus é o teu exército. Ele é quem cuida. Eu queria contar mais uma experiência, mas eu acho que já acabou o tempo. Eu posso contar a última, irmãos? Depois você não me convida mais para pregar, mas eu supero isso. Deixa eu contar a última aqui. Teve gente até que saiu já, misericórdia. Olha para cá. Quando eu era garoto, irmãos, eu fui chamado de burro por um cara durante toda a minha juventude. Eu cantava no quarteto, acho que ainda não cantava no quarteto ainda. Eu ainda estava no Alvorecer, aquele grupo lá do Rocha. E eu trabalhava num cara chamado Dinho, que era um serralheiro. Todo dia, irmãos, ele me chamava de burro. Ele me chamava tanto de burro, que às vezes eu olhava para o espelho e falava, meu Deus, será? Será que ele tem razão? E sabe uma coisa que eu descobri, irmãos? Existem pessoas, às vezes na nossa família, elas descobrem nosso ponto fraco. E enquanto elas não tornam o seu dia pior, elas não descansam. E esse Dinho era assim. Ele vivia me chamando de burro. Às vezes ele parava dentro da serralheria e chamava os funcionários do lado dele e ficava me olhando. E ele dizia assim, quando eu errava, ele falava alto assim, olha, esse garoto como ele é burro. Irmãos, ele me humilhava tanto. Ele era o Sião da minha vida. Sofria demais.
E havia um ditado que se falava no bairro que eu cresci. Esse Dinho, ele vivia repetindo esse ditado. Ele me chamava de burro e de filho de seu João. Filho de João. E havia um ditado na rua que dizia o seguinte, era um ditado da rua que eu cresci. Acho que ninguém aqui foi na minha casa, nunca foram lá, da casa que eu cresci. E o ditado dizia assim, irmãos, filho de João nunca vai ser ninguém na vida. Todo mundo falava isso na rua. E esse João dessa história era o meu pai. Eu sou filho de alcoólatra. Talvez alguém, pastor, também não sabia disso, não. Meu pai era alcoólatra, irmãos. Às vezes a gente pegava ele na rua, botava nas costas, eu e meus irmãos, para levar para casa. Eu me lembro que eu tinha 7 anos ainda, e meu pai me obrigava a comprar bebida alcoólica para ele. Eu nunca quis, mas eu não tinha escolha. Eu tinha a idade do meu filho hoje, e eu tinha que comprar. E eu me lembro, irmãos, que eu tinha vergonha, e o que eu fazia? Eu pegava o caderno de comprar fiado. Eu não sei quantos aqui tiveram que comprar fiado na vida. Ô, luta, Jesus! Ô, dor! Eu pegava o caderno, Alexandre, de comprar fiado e enrolava na garrafa de cachaça, com 7 anos. Eu ia para o outro lado da rua e colocava na perna, irmãos. Colocava na perna. E ia andando com a garrafa para o lado da parede, para ninguém ver que eu ia comprar bebida alcoólica, com vergonha, 7 anos de idade. Só que as mulheres que moravam na rua, elas viam um menino de 7 anos andando com bebida alcoólica e elas meneavam com a cabeça e elas diziam assim, eu sempre escutei isso, elas diziam assim, tadinho dele, filho de seu João. Irmãos, eu me emociono quando eu conto essa história. Eu não era para estar aqui, pastor de uma igreja, departamental, ter viajado para um monte de lugares para pregar. Não era, essa não era para ser minha história. Burro e filho de João. Só que um dia, meus irmãos, eu fui numa igreja adventista. Eu louvo a Deus o dia que eu encontrei com essa igreja. Louvo a Deus. A igreja adventista mudou a minha vida para sempre. Eu não seria nada se Deus não tivesse me colocado na igreja, não tivesse feito eu conhecer vocês, não tivesse feito eu fazer teologia. A minha vida não seria essa. E eu fui na igreja, e eu me lembro, irmãos, que tinha um comportor pregando. Ele tinha a gravata torta, eu não sei nem porque aquele cara não consertava a gravata dele para pregar, mas o cara era fogo puro. Bichinho botou fogo na igreja do Rocha, e eu estava visitando a igreja ainda. E quando cheguei lá, uma das palavras que ele deu foi: Deus vai mudar a sua história, Deus vai mudar a sua vida. Irmãos, eu tomei posse daquela palavra na minha vida. Eu falei, não, Deus vai mudar a minha vida, em nome de Jesus, Ele vai mudar a minha vida. E eu me lembro que eu larguei o emprego com o Dinho, larguei o emprego, não trabalhei mais lá, larguei tudo. Cheguei em casa, a mamãe estava lavando louça e perguntou, filho, você em casa agora, o que aconteceu? Eu falei, mãe, vim da igreja agora. E Deus falou que vai mudar a minha vida. O que aconteceu, filho? Eu falei, mãe, pedi demissão, não estou mais no Dinho, não. Ela tomou um susto. E ela falou assim, mas filho, teu pai morreu, a gente precisa do dinheiro. Eu falei, mãe, Deus vai mudar a minha vida. E eu fui, procurar emprego, irmãos, no centro do Rio de Janeiro. Alguém tinha me indicado a Golden Cross, eu estava procurando, para saber onde era a Golden, caçando daqui para ali. E eu cheguei na Golden Cross, aquele edifício da Petrobras, lindo, todo preto, e eu mal vestido, só tinha um tênis, não tinha nada. E eu entrei na Golden Cross procurando emprego, irmãos. Eu e o chão era a mesma coisa. Ninguém me deu confiança. Veio uma mulher dessas com cara de rica. Sabe esses irmãos que tem cara de quem tem dinheiro mesmo, com força? Que a gente que tem cara de pobre não adianta, irmãos. A gente pode se vestir bonito, mas a cara diz que você é duro. Não tem para onde correr. Essa mulher não, ela tinha cara de quem mandava em todo mundo. Ela olhou para mim e falou assim, quem é você? Eu falei, eu sou Damião.
Ô, Damião, o que você quer? Eu falei para ela, olha, eu quero trabalhar aqui na Golden. Ela olhou para minha cara assim, mas você é de onde? Quase que eu disse assim, nem queira saber, porque galo branco, mano, é duro. Eu falei para ela, e ela olhou para mim e disse assim, ô, Damião, você quer trabalhar aqui? Eu falei, sim. Uma pessoa da igreja falou para eu vir aqui procurar emprego, e eu vou trabalhar aqui. Acho, irmãos, que ela estava querendo se divertir comigo. E ela olhou assim, Damião, vem cá numa sala que eu quero te mostrar. Fui para a sala da mulher, irmãos, uma sala gigantesca. Eu não sei por que uma mulher só precisava de tanto espaço. Gigantesca sala, uma mesa enorme. A cadeira dava para colocar duas dela. E ela sentou, olhou para mim e falou assim, ô, Damião, você sabe mexer em computador? Eu falei, não. Damião, você já trabalhou no escritório? Não. Damião, você fez algum curso qualquer? Eu falei, não. Damião, você está maluco? Eu falei, não. Como que você quer trabalhar aqui? Você não sabe nada. Aí eu falei meu currículo para ela. Eu falei, olha aqui, amigo, eu sou adventista. Olha o currículo. Eu sou adventista agora. E Deus falou para eu vir aqui. E falou que eu vou trabalhar aqui. Ele me mostrou isso num sermão. Irmãos, a mulher riu da minha cara. Riu. Caiu na gargalhada. E olhou para mim e falou assim, não é que eu fui com a tua cara, pretinho, e me deu emprego. Me deu emprego. Não é que eu fui com a tua cara? Só que ela me colocou, irmãos, para um serviço temporário. Era só 3 meses de emprego e depois mandava todo mundo embora. E para piorar tudo, essa mulher, Marlon, me colocou no plano dummy. Ela me colocou na recepção para atender as pessoas. Eu, irmãos, era a cara da Golden Cross. Eu lembro que o povo ligava para a Golden e falava assim, oi, quem está falando? Eu, Damião. Ô, Damião, o que é não sei o que, não sei o que lá? Eu ia para a sala da gerente, entrava na sala dela, e ela, Damião, você está doido? Você não pode entrar aqui. Eu, gerente, peraí, só uma coisa. O que é não sei o que, não sei o que lá? Ela, Damião, não sei o que, não sei o que lá, é não sei o que lá o quê? Aí eu saía da sala dela e ia lá, olha, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá o quê? Daqui a pouco a pessoa, Damião, muito obrigado. Ô, Damião, o que é não sei o que das quantas? Eu, peraí, e entrava na sala dela de novo. Damião, você não pode vir aqui, Damião. Damião, vai embora. Eu falei, não, calma um pouquinho. O que é não sei o que das quantas? E ela dizia, a última vez, beleza, a última vez. Ela dizia assim, Damião, não sei o que das quantas, eu não sei o que lá onde. Aí eu saía, ia lá na pessoa e falava, olha, não sei o que das quantas, eu não sei o que lá onde. Irmãos, amigos, era assim que eu trabalhava. Burro e filho de João. Mas desse jeito que você está escutando, a forte mão de Deus me fez prosperar dentro da Golden Cross. Ele me fez prosperar. Porque ele me prometeu. Ele disse para mim que ia mudar a minha vida. Tinha gente que ligava para lá, irmã Marisa, e falava assim, escuta, eu quero falar com um tal de Damião que não sabe nada, mas ele atende a gente com atenção. E ele se preocupa com os nossos problemas. Irmãos, foram 3 meses trabalhando assim. Eu pouco sabia e quase nada eu aprendi. E chegou o dia, o grande dia, de efetivar os funcionários temporários. Eu lembro, irmãos, que era um andar inteiro. Era um andar inteiro de gente inteligente, gente com faculdade. E eu lá esperando minha vaga. E ela, a gerente pegou uma lista, não sei por que ela fez aquilo, em ordem alfabética, ela começou a ler o nome das pessoas que iam ser efetivadas, e ela começou com os nomes com a letra A, letra B, letra C. Quando ela entrou na letra D, meu coração, pastor Ricardo, começou a pular, e eu falei, é agora que é a bênção. E ela leu a letra E, F, e meu nome, irmãos, não estava na lista. Eu não fui efetivado. Sabe o que vem na cabeça nessas horas, irmãos? Filho de João. Eu não sei se você já se sentiu assim alguma vez. É o primeiro, faz o concurso, é o primeiro, e não deu nada para você. Você ora, e vai lá achando que vai dar certo, e nada dá certo. E não tem coisa pior do que ter a sensação, irmãos, na vida, de que você não é filho de Deus. Que você é filho só do seu pai. E eu, naquele dia, fui saindo, voltando, Paulo, para voltar para a favela, onde eu cresci. Não ia ter mais emprego, nem no Dinho, nem na Golden. E quando eu estava voltando, essa gerente
olhou para mim, Adriana, e disse assim: Damião, que pena, hein? Você não vai ficar. Aí eu olhei para trás e falei assim: eu já sabia, já. Eu já sabia, irmãos. Acabou com o burro, vai ficar onde? Eu já sabia que eu não ia ficar. E ela olhou para mim: Damião, que pena. E eu fui saindo, sem esperança, sem nada, sem terra, sem nada, sem promessa, tudo mentira. Deus me esqueceu. Mas quando eu estava na porta, irmãos, e Deus é interessante, Ele cumpre a promessa quando você pensa que Ele não vai cumprir. Ele cumpre a promessa quando você pensa que Ele não vai cumprir. Eu estava lá na porta e ela disse assim: Damião, espera aí um pouquinho. Quando ela disse isso, eu virei para trás, não sabia o que ela queria, ela ficou me olhando, era uma mulher baixinha que usava mais ouro do que se podia carregar na Casa da Moeda. Olhou e disse assim: Damião, faz uma coisa. Eu falei: pode falar. Vai lá no RH, Damião, leva a tua carteira e diz lá que eu mandei colocar você na relação. Você vai trabalhar na Golden, Damião. Irmãos, eu não acreditei. Foi meu primeiro emprego digno que eu tive na minha vida. 2 salários mínimos que eu ganhava, ticket de refeição, vale transporte. Eu fui o primeiro filho que dei plano de saúde para minha mãe. E a faculdade que eu escolhesse, a Golden ia pagar 60%. Irmãos, eu escolhi ser pastor. E a Golden pagou 60% da minha faculdade. Eu cheguei em casa, contei para a mamãe. E falei: mãe, eu consegui. E a mamãe, a minha falecida mãe, falava assim: filho, não mente para a mamãe, não. Eu falei: mamãe, eu consegui, mãe, é sério. A senhora vai ter plano de saúde. E a mamãe falava assim: filho, a mamãe sabe que você é burrinho. Não precisa mentir. Irmãos, a minha mãe não acreditou. É o que diz o texto bíblico aí, que você acabou de ler. Muitos verão a sua fama, Israel. Muitos temerão você, porque eles vão ver o que eu fiz com a tua vida. E eu tenho uma palavra para te dar, irmão. Você está há muitos anos nessa igreja. Pastor, minha bênção ainda não chegou. Lembre-se, quando você pensa que Deus não vai mais te abençoar, é aí que Ele abençoa você. Deus age assim. A minha mãe só acreditou, irmãos, no dia seguinte, quando eu peguei a calça de tergal do meu pai, sapato Vulcabras dele, e fui para o trabalho com o contrato da Golden embaixo do braço. Ela falou assim: filho, é verdade? Eu falei: mãe, é verdade, moleque, tu vai ter plano de saúde. Eu estou falando igual o nordestino, mas eu estou mandando para cá agora, me dá direito. Eu falei: moleque, tu vai ter plano de saúde. Irmãos, ela não acreditou. A minha mãe me deu um abraço e ela disse assim: filho, então que Deus abençoe você. E eu fui para o meu primeiro trabalho digno. Galo branco, lógico que eu acordei 6 horas da manhã para chegar 9. E eu me lembro, irmãos, que quando eu estava indo de manhã cedinho, de madrugada, quando eu cheguei na esquina de casa, adivinha quem estava lá com a Kombi velha, com um monte de ferro em cima, e me viu de gravata? O Dinho, lembra dele? Do começo da história? Ele me viu de gravata, Priscila, e falou assim: tu vai para onde com essa roupa? Eu falei: vou trabalhar. Ele: você trabalha onde? Eu falei: na Golden Cross. Ele não acreditou, ele não creu. Não acreditou. Ele desceu da Kombi e falou assim: é mentira sua. Eu falei: olha, eu tenho outros defeitos, mas mentira eu não tenho esse defeito. Ele disse assim: você, burro do jeito que você é. E eu falei: burro do jeito que você conhece. E ele olhou, não acreditou, não creu. E ele disse assim: você, filho de João. E eu olhei para ele naquele dia, Mary, e disse assim: eu não sou mais filho de João. Deus me adotou. Eu sou filho de Deus agora. E ele me adotou, irmãos. Ele me deu vários irmãos, e eu estou vendo aqui os irmãos que Deus me deu. E hoje eu volto. Eu estou emocionado aqui, mas negócio de negão chorando não dá certo, não. Eu estou dando ponto para o Marlon me arrebentar depois. Mas vamos lá. Hoje, irmãos, eu volto lá
no bairro que eu cresci, no Galo Branco, e aquelas senhoras que me viram pequenininho, hoje elas estão bem idosas mesmo. E quando eu passo com a minha família, meus filhos, minha esposa, e vou visitar minha família, irmãos, elas olham hoje para mim e elas dizem assim: lá vai o pastor Damião, o filho de Deus. E nunca mais, Patrícia, ninguém me chamou de filho de João. Nunca mais. Às vezes eu viajo, irmãos, e vou para outros lugares, outros países para pregar. Uma vez eu estava na Bolívia pregando, a mamãe ligou e falou assim: filho, você está onde? Eu falei: mãe, eu estou na Bolívia. E ela, na simplicidade dela, disse assim: filho, as pessoas te conhecem na Bolívia também. Eu falei: mãe, as pessoas me conhecem aqui. E ela deu aquela gargalhada gostosa e dizia assim: poxa, filho, como que você ficou importante? Outra vez eu estava na divisa com a Venezuela, num lugar chamado Pacaraima, indo para a Venezuela. Ela ligou. E ela disse assim: filho, onde você está? Eu falei: mãe, eu estou indo para a Venezuela. E ela disse assim: filho, como é que você chegou aí, filho? E eu falei: mãe, os irmãos pagaram a passagem de avião para mim, e eu vim de avião. E ela disse assim: filho, você viaja de avião, filho? Eu falei: mãe, eu viajo de avião. E ela deu uma gargalhada e disse assim: filho, como você ficou importante. Você deve estar pensando: ah, Damião, você ficou metido, ficar falando que viaja de avião. Por que você está falando isso? Eu estou falando isso, irmãos, sabe por quê? Meus amigos, né? Eu sou, irmãos, Alda, a prova viva, irmãos, a prova viva. Eu sou o testemunho que anda de que o fraco nas mãos de Deus é um exército. Então, você está na igreja há tantos anos. Alguns fizeram faculdade, outros não fizeram. Aí você pensa: pastor, a minha vida acabou. Não acabou. Porque você está na mão de Deus ainda. E quando menos você esperar, a bênção tua vai chegar. E Deus vai mudar a tua vida, vai mudar a tua história, vai mudar tudo na sua vida, porque Ele mudou a minha. Meus irmãos, que essa palavra fique no teu coração. Desculpa por ter falado a peça aqui, eu falei pra caramba. Mas fecha teus olhos aí do jeito que você está, e a gente vai fazer uma oração. Fecha teus olhos aí. Querido Deus, eu não sei quem está me escutando hoje e como está vivendo hoje. Eu não sei quem é meu irmão hoje. No passado eu sabia, mas hoje eu não sei quem ele é. É possível, Deus, que eu estou pregando para alguns que estão bem desanimados na fé, preocupados com o futuro, tiveram perdas e estão com uma sensação de que estão sozinhos. Deus, enquanto estou orando, peço uma coisa: mostra para meu irmão as terras que são dele, mostra para ele. Talvez ele está pensando que é tarde, Senhor, para receber uma bênção tua, mas nunca é tarde, porque Deus é eterno, o Senhor é eterno. Quero te pedir uma bênção sobre cada um dos meus amigos e mostra para ele, para que a próxima decisão que ele tomar, ele saiba as terras que pertencem a ele. Em nome de Jesus, amém.